Queridos irmãos, a palavra que o Espírito Santo vai ministrar hoje encontra-se no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 3. Especificamente, a gente vai trabalhar em cima de um versículo hoje. Mas antes, eu gosto sempre de dar aquele contexto. Só que eu acho até meio estranho falar, porque parece clichê. Porque sempre que eu falo, que eu dou um contexto, eu falo de algo que aconteceu comigo. Mas é real, eu não consigo vir aqui e pregar algo que eu não vivi, que não aconteceu comigo. E o Espírito Santo, ele toca em situações da minha vida, às vezes, para me dar o discernimento para trazer até vocês. E eu acho que essa é a essência de tudo. E dessa vez a palavra veio da seguinte forma até mim. Essa palavra. E a lição que eu tiro, depois eu vou dar uma lição que eu tiro do que veio essa palavra. É o seguinte. Quem aqui é casado sabe que a intimidade entre o casal ali, às vezes chega até a passar um pouco os limites, né? Tu tá no banheiro, a esposa entra também, ou a esposa tá no banheiro, o marido entra também, compartilha a banheira, aquele mistério, né? E eu tomando banho, minha pequena tinha dormido, e a esposa entrou para escovar os dentes e a gente conversando. Conversando e eu tomando banho, dali a pouco veio na minha cabeça assim para mim entregar uma mensagem para ela. Essa mensagem que eu li agora, esse versículo veio na minha cabeça para mim entregar para ela. E antes de eu entrar no contexto, eu quero falar que às vezes você tem que estar no direcionamento do Espírito Santo, você tem que estar sendo guiado por Ele, porque a mudança, quando a gente fala seja igreja fora da igreja, não quer dizer que tu só tem que pregar o evangelho, fazer a mudança ali na rua pro desconhecido ou pro amigo. A mudança começa dentro do teu lar. Quando você está no caminho do Espírito Santo, Ele vai te usar primeiro dentro da tua casa. Para entregar para os teus filhos, para tua esposa, para os teus pais, Ele vai começar a te usar ali. Para assim depois você conseguir ir caminhando e entregando para mais pessoas. E vamos à leitura então. Marcos capítulo 6, versículo 3. Quem não trouxe a espada já está no telão. Para dar um contexto também na história, Jesus, ele estava pregando em Nazaré. Ele foi até a sinagoga de Nazaré, depois que já tinha iniciado seu ministério, ele começou a pregar e o povo ficou espantado com o que Jesus estava pregando. Ficaram admirados com as palavras dele, com o jeito que ele falava. Até que alguém reconheceu ele e falou: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem conosco as suas irmãs? E ficam escandalizados por causa dele. Quando eles descobriram, eles estavam encantados com a palavra de Jesus. Quando eles descobriram quem era Jesus, que era o carpinteiro, aí o encanto acabou e virou uma revolta. Eu não vou ouvir a palavra do carpinteiro, que eu passei a minha infância junto. E quando a gente lê essa palavra, um recado óbvio e claro que ela traz é que assim, a gente não consegue muitas vezes transformar quem é muito próximo de nós. Tá, isso fica claro. Às vezes tu briga para tentar transformar a tua família e não é você que vai transformar, é o Espírito Santo. Sinto te dizer, mas você está gastando energia à toa, sabe? Quem aqui é de berço católico, que veio da igreja católica? Eu vou levantar a mão que eu também faço parte. Vocês já devem ter ouvido o ditado: santo de casa não faz milagre. A gente sabe que santo é a pessoa com o dom do Espírito Santo, enfim, né? Não quero entrar nesse contexto. Mas por que esse ditado surgiu? Creio eu que foi nesse versículo, porque é exatamente o que ele fala. Porque Jesus fala depois que o profeta, ele nunca é edificado na casa dele, é sempre fora. O pessoal de fora, não tem o que a gente fala, parece que os pessoal de fora incentiva mais do que a família. É isso que a palavra em si quer trazer. Mas o que me frisou na minha cabeça aquele dia para eu lançar a palavra para minha esposa foi o seguinte: que Jesus era um carpinteiro. Vamos combinar, quando vocês estiverem entendendo a palavra, vocês dizem amém. Que eu gosto quando vocês ficam quietinhos, mas também eu gosto de ouvir um amém de vez em quando. Tá, vamos lá. Qual que era a profissão de Jesus? Carpinteiro. Jesus era um carpinteiro. E o que me chamou a atenção? Porque o que acontece? Muitas vezes na vida, e era um fato que estava passando com a minha esposa, a gente fica tão focado em algo que está acontecendo, que a gente esquece de aproveitar aquele momento que está acontecendo. Por exemplo, eu vou dar o exemplo dela, porque é o que aconteceu, né? Ela estava meio preocupada, assim, como se fosse aflita, porque ela questionava Deus assim: por que eu tô o dia todo cuidando da minha filha? Tipo, eu queria
poder estar trabalhando, eu queria poder fazer outra coisa, eu queria poder trazer provisão para dentro de casa também. Mas por que eu fico só? Por que eu estou fazendo só isso, Deus? Sabe? E começou a bater uma aflição nela. E às vezes bate na gente no nosso trabalho. Pô, Deus, por que eu estou nesse trabalho trancado? Por que eu não saio desse trabalho? Não está legal. Ou aquele colega lá do trabalho não me agrada, enfim, faz fofoca, não é um bom companheiro. Às vezes no relacionamento dá um conflito entre casal e você fica pensando, cara, vai ficar até quando nesse conflito? Só que o que eu trouxe dessa lição assim, ó, recapitulando, Jesus ele era o quê? Qual que era a profissão dele? Carpinteiro. Ele foi carpinteiro até aproximadamente 30 anos. O que isso significa? Que às vezes a gente está aflito com uma situação que a gente está vivendo, mas a gente esquece que quem determina o tempo sobre a nossa vida não é nós, é Deus. É Ele que determina o tempo. E às vezes a gente fica tão focado na situação e a gente esquece de aproveitar e viver aquele momento. A palavra mesmo fala pra gente que existe tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ou seja, Deus ele não se atrasa, ele não tarda, tem um tempo. Que quando você se questionar assim, Deus, por que eu estou aqui nesse lugar? Começa a olhar pelo lado assim, o que eu posso mudar nesse lugar? Para de pedir para Ele te mudar do lugar. Porque eu vou falar um negócio para vocês, bênção antes da hora se torna maldição. Bênção antes da hora não é bom. Então às vezes você quer acelerar o processo, às vezes você quer algo que não foi entregue, que parte da tua vontade. Mas há tempo para tudo nessa vida. Tem tempo de chorar, tem tempo de sorrir, tem tempo de fazer festa, tem tempo de ficar triste, tem tempo de plantar e tem tempo de colher. Cada um aqui dentro está vivendo um momento diferente. Tem gente aqui dentro que está colhendo frutos, que está bem financeiramente, que está só alegria. Tem gente aqui dentro que está com pessoa enferma no hospital, ou está com pessoa acamada dentro de casa. E o que eu faço nessa situação? Como é que eu vou tirar proveito de uma situação que tem uma pessoa acamada? Não é tirar proveito, é você entender a situação e o momento que tu está vivendo. Se você está vivendo com uma pessoa doente dentro da tua casa, talvez Deus esteja te colocando ali para você orar por ela, para você cuidar dela, para você zelar dela. O que pega muito o cristão é a gente ficar procurando qual que é nosso ministério. Deus, qual que é meu ministério? O que eu devo fazer? Para onde que eu devo ir? Acalma teu coração e vive o momento que tu está vivendo. Porque se tu está alienado com Deus, se você está na presença do Espírito Santo, entenda, o Espírito Santo ele vai te guiar. E se você está nesse lugar, guiado pelo Espírito Santo, não é para tu sair, é para tu fazer alguma coisa nesse lugar. Ou é para você aprender, ou é para você mudar o ambiente, alguma coisa para você fazer nesse lugar. E é isso que Deus usou nesse versículo para falar para vocês hoje. É isso que o Espírito Santo quer trazer para vocês hoje. Para vocês deixar de estar aflito. Todas as situações do dia. Eu estava até me questionando, que às vezes eu tenho o hábito, e muita gente deve ter aí, de estar dirigindo e mexer no celular. Isso hábito é horrível. Para gerar um acidente é bem facinho. Por que quando você está dirigindo, você não foca em dirigir? Por que quando você está assistindo um filme com a tua esposa, ou com o teu marido, por que você não foca em fazer isso? Foca no que você está fazendo, vive cada processo, vive cada etapa do teu dia. Para de ficar acelerado, agoniando, tentando adiantar o que Deus já determinou sobre a tua vida no tempo dele. Essas palavras foram do Espírito Santo a vocês, e eu quero deixar um recado antes de encerrar aqui. Não pule o processo. Viva o tempo que Deus te deu. Viva cada minuto. Amém. Vamos ficar de pé agora e vamos dar uma salva de palmas para Jesus.